A paz do Senhor a todos os irmãos do discipulado enraizados e edificados em Cristo. Estamos aqui para dar continuidade à nossa segunda aula e agora entraremos na segunda parte da nossa aula, onde nós falaremos ainda sobre Conhecendo a Deus, que seria e é a nossa segunda lição da revista Discipulado Caminhando com Jesus. Nós vamos trabalhar então a natureza de Deus, algo extremamente importante para que possamos conhecê-lo melhor. Com isso, nós vamos ver aqui uma definição. Quem é Deus? Uma boa definição é: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Podemos conhecer mais sobre Deus através do estudo dos seus nomes. Então, através dos nomes de Deus, nós podemos conhecer mais sobre o caráter do Senhor, que a Bíblia, ou na Bíblia, que apresenta uma parte do seu caráter. Com isso, nós observamos que Deus, ele não está preocupado em ser conhecido por um nome, por isso que podemos conhecê-lo através de vários nomes. Por quê? Porque cada nome vai trazer o seu significado e aspectos do seu caráter, onde representa o seu caráter. O caráter de Deus e os seus nomes. Então, por exemplo, aqui, o primeiro, Elohim, traduzido por Deus, emprega-se sempre que são descritos ou implícitos o poder criativo e a onipotência de Deus. É preciso nós sabermos também que a palavra Elohim, no hebraico, quer dizer deuses. Talvez alguém pode ficar assustado, mas aqui eu preciso ser honesto, porque se eu não falar aqui, tem outros vídeos que vão falar. E nós precisamos falar de forma que, lógico que para o aluno, você trabalhar o que está na lâmina já é o suficiente para trazer uma definição, para não complicar muito a aula, mas para o professor eu preciso passar essa informação, onde nós vamos, por exemplo, ver que Elohim vai trabalhar, por exemplo, o nome deuses no português, que vem do hebraico deuses também. Aí você pode se perguntar, mas como assim deuses para Deus? Então, tanto Esdras da Costa Bento, preleção exegética do Pentateuco que eu tenho, ou melhor, em Gênesis, também Ezequiel Soares, e também pastor Carlos Augusto Vailate, que é hebraísta, e na Torá, do comentário do Rabino Rashi, você vai observar que todos esses quatro, eles vão falar a mesma coisa em relação à palavra Elohim. Vão mencionar, por exemplo, que toda vez que aparece no texto hebraico a palavra Elohim, deuses, vai estar com o verbo, por exemplo, no singular, mostrando justamente que Deus é um. Então essa palavra, na sua etimologia, ela vai ser um pouco abrangente. Ela vai falar, por exemplo, Deus, deuses, vai significar também anjos, juízes. Então, por exemplo, um salmo, quero ver se eu recordo agora aqui o salmo para poder falar a você que está me ouvindo, é o salmo, deixa eu só observar aqui rapidamente, veio à mente agora, é o salmo 83, 85, deixa eu verificar aqui, 82, tá? Vai dizer assim, ó: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Então quer dizer, não tem deuses na Bíblia Sagrada, a não ser falsos deuses. Mas aqui no Salmo, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses, Elohim no hebraico. O que isso quer dizer? Está trabalhando a questão semântica de juízes, porque Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos juízes, pode ser traduzido assim. E aqui está deuses, porque Elohim pode ser traduzido por juízes. Então, esses elementos aqui, por exemplo, né, essa questão etimológica, ela pode, na verdade, variar com o contexto. Então, em algum momento, vai falar de juízes,
tá? E aí você vai observar, até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. E assim vai. Por que que aqui é juízes? Por questão semântica. Então você vai observar, por exemplo, que Deus ele é soberano e dele provém toda a autoridade. Com isso, você observa que ele constitui pessoas para julgar. Só que quem julga perfeitamente é somente a Deus. Então, o ser humano tem uma autoridade para julgar, que é outorgada pelo próprio Deus, porque toda autoridade emana do Criador, de Deus. Com isso, você pode observar então que esta palavra ela tem uma abrangência muito grande. Mas, porém, quando você vê Gênesis 1, lá e 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ali Bereshit, Bará, Elohim, então Elohim, deuses, mas no contexto semântico é Deus. Por quê? O verbo criar, Bará, trazer à existência aquilo que não existia, é no singular. Como aqui já mencionei alguns teólogos, né? E até um rabino. Então, para mostrar aos irmãos que nós temos essa palavra, mas para o aluno fica muito mais interessante falar de forma coloquial aquilo que realmente você já traz pronto, porque ele é um novo convertido, que é Elohim, traduzido por Deus, emprega-se sempre que são descritos ou implícitos o poder criativo e a onipotência de Deus. Então você pode utilizar essa palavra para mostrar, por exemplo, que ele está lá no início. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então ali Deus Elohim. Tá? Depois nós temos a palavra Jeová, traduzido por Senhor na versão Almeida. O nome Jeová vem de 4 letras do hebraico, que convertidas para a língua portuguesa são equivalentes às letras YHWH, um tetragrama. Então nós vamos observar, por exemplo, você vai ver na tela, Yud Re Vav Re. Então aqui não é a pronúncia do nome de Deus, mas eu estou soletrando o nome de Deus do hebraico, porém sem vogais, mas somente as consoantes. Com isso, você entende que no Antigo Testamento hebraico, quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita no hebraico onde não havia ainda as vogais, só as consoantes. Com isso, lá em 500 a 1500 depois de Cristo, é que veio a ter então os sinais massoréticos, que aí os massoretas, que eram teólogos, na verdade judeus estudiosos, criaram os sinais massoréticos que vão trazer na pronúncia as vogais, para que o texto possa ser melhor traduzido para outros idiomas e também não venha se perder as palavras com o passar dos anos. Por exemplo, se nós fôssemos falar a palavra Davi no portuguesado, seria DVD, mas neste caso, com as vogais Davi. Ali nós temos Yud Re Vav Re, que seria o nome de Deus no hebraico. Porém, não é a pronúncia. E por causa lá do Decálogo, aonde vai mencionar para não pronunciar o nome do Senhor em vão, acabou-se então se perdendo a pronúncia. Em 2019 eu fui em Israel, perguntei para o nosso guia, que era o Moti, ele vem de uma raiz judaica onde o seu pai era rabino, e eles não sabem a pronúncia até hoje. Então tudo isso é importante para nós. Porém, toda vez que você abrir a Bíblia e no Antigo Testamento você encontrar a palavra Senhor em caixa alta, aqui no nosso texto ainda está somente o S, mas é Senhor em caixa alta, você pode colocar lá
Yud, Re, Vav, Re, ou pode colocar YHWH, que é a tradução para o português. Então seria esse tetragrama aportuguesado, que com as vogais que depois foram adicionadas para o nome Adonai, que nós vamos ver aqui também, que é Senhor. Com isso, o nome Adonai foi muitas vezes substituído por causa das cópias, para que não viesse a deixar lacunas. Eles deixavam lacunas nessas cópias, porque não queriam escrever o nome do Senhor de qualquer jeito. Com isso, então, eles colocavam Adonai ou deixavam a lacuna para depois colocar, então, o tetragrama. Mas, com o passar do tempo, foi se colocando, então, com as vogais, trazendo a ideia de Jeová, até porque no hebraico e nem no grego tem J, mas porém o Y equivale ao J. Então ficaria Iavé, Iová, Javé, Jeová. Então apenas para que o nosso professor possa saber um pouco mais sobre esta palavra, que também está trabalhando o nome de Deus. E aí você vai ver ali, YHWH, o nome Jeová também pode ser pronunciado como Javé, Iová, porque, como eu falei, não tem J no hebraico, Iavé ou Iavé, né? Então você vai ver que ela vai trabalhando muito essa questão conforme o passar do tempo. Encontramos na Bíblia combinações do nome Jeová, por exemplo, Jeová Jireh, o Senhor que provê. Ele provê para mim e para a sua vida. E para os nossos alunos de igual forma. Gênesis 22, 14. Temos Jeová Rafá, o Senhor que cura. Êxodo 15, 26. Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira. Jeová Shalom, o Senhor nossa paz. Jeová Ra, o Senhor meu pastor. Salmo 23. Jeová Tessiniqueno, o Senhor nossa justiça. Jeová Xamã, o Senhor está ali. El, que aí você vai ver, por exemplo, traduzido por Deus, é usado em certas combinações também. É bom, importante mencionar que El também, na cultura cananeia, quando havia ali a questão, né, das batalhas de Josué, El era o Deus principal cananeu, na cultura cananeia, aonde era um Deus revoltado, e depois dele é que vem Baal, e assim vem os demais do panteão. Mas, porém, o El seria o Deus principal, um Deus também revoltado segundo o contexto histórico, cultural. Mas El também traduzido por Deus no Antigo Testamento. El Elyon, Deus Altíssimo. El Olam, o Eterno Deus. El Shaddai, o Deus que é suficiente para as necessidades do seu povo. Adonai, como mencionei de antemão, que significa Senhor, ou Mestre. Então, quando você vê Senhor em caixa alta, é Yud, Re, Vav, Re, ou YHWH, ou Jeová, Iavé, Javé, ou Iová. Quando você vê Senhor somente com S maiúsculo, aí é Adonai, Mestre, Senhor, ou Mestre, dá a ideia de governo e domínio. Adonai, no Novo Testamento, aplica-se a Jesus, após a sua ressurreição. Pai, emprega-se tanto no Antigo como no Novo Testamento. Muito maravilhoso, Pai. Falta tempo para nós mencionarmos aqui, porque é muito maravilhoso. Fala de intimidade com Deus, né? Até porque depois no Novo Testamento, você vai observar, o próprio Jesus nos ensina a chamarmos de Abba Pai, que é uma palavra aramaica, paizinho querido, aonde na cultura do primeiro século, do período de Jesus, vai mencionar, por exemplo, que os judeus, eles usavam somente Abba, Pai, para o Pai terreno, não para o Pai celestial. Eles falavam palavras elogiosas e assim por diante. Mas, porém, quando eles iam falar para Deus, Abba, Pai, eles não falavam, eles falavam palavras elogiosas. Jesus, porque eles fazem, na verdade, a religião uma forma de protocolo, uma forma muito, vamos dizer, religiosa ao extremo. Tão religiosa que afastavam eles do próprio Deus.
não tendo intimidade. Jesus, quando ele veio, na verdade, ele quebra todo o protocolo, porque ele vem e é o Emanuel, o Deus conosco, e ele a qual clama e chama a Deus de Abba, Pai, Paizinho querido. Ele nos aproxima de Deus e nos dá o Espírito a qual clamamos Abba, Pai, para termos ousadia, para estarmos na presença do Senhor. Pai descreve a Deus como fonte de todas as coisas e criador do homem. Então aqui nós vamos deixar a nossa segunda aula, fazendo parte aí então de 3 subdivisões, mas porém para ficar um pouco mais assimilável para o nosso professor, e se caso algum aluno também quiser assistir a nossa aula, vai ter esses recursos aí a qual estamos trabalhando com os irmãos. Que Deus abençoe poderosamente, na paz do Senhor Jesus.